Fim da novela. Depois de um longo período, o Hospital São José e governos do estado e de Criciúma chegam a um acordo e assinam a recontratualização da instituição hospitalar. Em meio ao alívio da assinatura de contrato, médicos do São José convocam a imprensa para entrevista coletiva e expõem a atual situação da entidade. Solidariedade. A APAI realiza no próximo sábado seu tradicional pedágio. Impasse. Movimento dos usuários do transporte urbano de Criciúma contesta valor sugerido para reajuste da tarifa do transporte público na cidade. E no esporte, tudo sobre o Tigre, que segue se preparando para mais um compromisso pela Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma longa novela foi finalizada na manhã de hoje. Finalmente foi assinada a tão comentada recontratualização entre o Hospital São José e os governos do estado e município. O anúncio foi feito na sede do próprio hospital. O impasse que cercava o caso do Hospital São José e os governos municipal e estadual, enfim, chegaram a um acordo. O motivo pela negociação ter se arrastado por tanto tempo era apenas uma cláusula que não era acordada entre as partes. Ao se apresentar um encontro de contas, os gestores estaduais, o estadual e municipal, apresentaram como forma de composição a utilização dos recursos de incentivo para pagamento da produção excedente. Ele é um recurso repassado pela União ao gestor do município para atender determinada política pública. Ora a rede cegonha, ora a rede de urgência e emergência, ora o leito de retaguarda e assim sucessivamente. Pois bem, dentro da proposta do novo contrato, o gestor municipal queria que nós aceitássemos contratualmente a ideia de que a gente autorizaria a utilização daquele recurso para o pagamento da produção excedente. Então essa foi a linha do impasse dentro do processo de negociação, em que o hospital tinha uma posição clara de que não aceitaria essa condição, e que os gestores, tanto o Estado quanto o município, entendiam de forma diversa. Uma modificação no contrato aconteceu para que fosse possível fechar a recontratualização. Na manhã de hoje, com a presença do gestor, o município aceitou a tese que o hospital apresentava de retirar essa cláusula. Ou seja, essa cláusula autorizando compensação não compõe mais o contrato. Então, o hospital entende que esse impasse foi afastado, ainda que hajam outras dificuldades no contrato, que houveram cessões de partes a partes, certo? Então, aí, todas as outras regras, elas puderam ser evoluídas porque, dentro do contexto, eram de menor importância. Com a solução, enfim, deste problema, vem a preocupação com o corpo clínico. Mas este assunto o executivo garante que a direção do hospital se responsabilizou em resolver e está satisfeito com o resultado final do caso. E nós conseguimos aí lapidar a última cláusula, como eu falei, né? E o contrato será assinado talvez ainda hoje ou amanhã, né? Mas o entendimento já está fechado, né? Então agora esperamos que o mais breve possível retome aí todos os procedimentos que deverão ser feitos aqui no hospital em termos de cirurgia eletiva. Os médicos paralisaram, né? Não tem, isso é uma relação hospital-corpo clínico, mas a irmã sempre garantiu que a partir do entendimento do contrato, a partir da assinatura do contrato, ela sim teria forças financeiras para também negociar com o corpo clínico e reiniciar o mais breve possível as cirurgias eletivas.
O estado de Santa Catarina não vai fazer parte do contrato e a verba que pertence ao estado deve ser encaminhada até o município para que o executivo encaminhe o valor até a instituição de saúde. A recontratualização fechou em um aumento de 922 mil, além do que o hospital já recebia, sendo que deste 800 mil pertence ao estado e 122 ao município. Nós temos a garantia agora de que o extrateto será pago. Nós somos prestadores de serviço, temos as portas abertas e queremos atender as pessoas que nos procuram e queremos fazê-lo com qualidade, da forma que tantas vezes eu assegurei, quando alguém me perguntava, porque o Dr. Paulo já colocava antes, a nossa luta não é pelo hospital, é pelo usuário, para que ele tenha as condições necessárias para um bom atendimento aqui dentro. E o hospital manter também todo o seu parte tecnológico, pessoal, toda a infraestrutura, de forma a garantir isso ao nosso doente. Bom, e logo após a coletiva que selava o acordo entre o governo e o Hospital São José, os médicos da entidade convocaram a imprensa para uma entrevista coletiva. Na pauta, as atuais condições de trabalho da instituição. Com o acerto da recontratualização do Hospital São José, os médicos confirmaram o acerto que foi feito juntamente com a direção da instituição. Após 20 anos sem aumento, conseguiram acordar um valor que não atende à proposta solicitada pelos médicos, mas pelo menos é um avanço para a categoria. Foi difícil, né, todo esse período de negociação, porque hoje, com essa dificuldade toda financeira que o país passa, a gente sabe que para a área da saúde, principalmente, só tem se tirado muito dinheiro. Eu não vou dizer que foram os últimos 4, 5 anos, não. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Já visto que são 20 anos de tabela congelada, né? Foi bastante desgastante, né? Eu espero que a população tenha entendido e tenha visto a importância do hospital, principalmente aqui da nossa região, pois nesse período todo em que se falava, vamos distribuir as cirurgias eletivas, não se chegou a um acordo e não conseguiu se distribuir nem as cirurgias e muito menos as internações dos pacientes para tratamento de pneumonia ou alguma outra patologia clínica. Até porque a gente sabe da falta de especialidades num centro como o Criciúma, imagina nas cidades menores aqui ao nosso redor. Os valores ficaram bem abaixo do solicitado pelo corpo clínico. A expectativa era receber o dobro da tabela, mas diante da situação econômica foi necessário acordar com estes valores. É desgastante, mas a gente conseguiu chegar num caminho final aí. Nós, da parte do corpo clínico, acabamos cedendo muito para voltar a atender os pacientes, muito mesmo, não chegou próximo do valor que nós havíamos pedido, né? Mas em função da população não continuar, voltar a ter o seu atendimento, na verdade, nós entramos num consenso com a irmã e só estamos aguardando o desfecho final do contrato. Os atendimentos e as cirurgias eletivas só vão ocorrer após a assinatura do contrato. E os médicos agora têm muito trabalho pela frente, já que pelo menos 40% das cirurgias não foram realizadas durante este período. Nós vamos trabalhar dentro do que está na contratualização. Existe um número de cirurgias eletivas previstas. Se eu não me engano, dá em torno de 200 e poucas cirurgias mês da parte eletiva, tá? Nós vamos cumprir o número, exatamente isso, para não fugir e não entrar no extrateto, tá? E até a gente já vem calculando mais ou menos quantas cirurgias por mês para cada cirurgião que está em atividade fazendo as cirurgias eletivas, tá? Até para que a população entenda e não haja essa correria, nós já vínhamos há algum tempo arquivando as internações por ordem de chegada desses pacientes. Logicamente, talvez um ou outro paciente tenha conseguido a sua cirurgia nos municípios aqui ao redor de Criciúma. Esses pacientes não vão nos procurar, mas a gente vai chamar esses pacientes para que eles venham agendar suas cirurgias a partir da assinatura do contrato.
A diretora clínica do Hospital São José analisa toda esta longa trajetória de quase 10 meses para poder, enfim, chegar neste resultado, que deixou uma boa parte da categoria médica insatisfeita. A gente tem que fazer o que está no contrato. E se o que está no contrato são 200 cirurgias mês, e se no dia 20 do mês nós tiver feito as 200 cirurgias mês, as outras vão ficar adiante. Então, a população vai ter que entender isso também, vai ter que entender que não é aquela questão, os médicos não querem operar, os médicos não querem trabalhar. Foi batido muito na questão do extrateto. O extrateto foi a briga toda disso, eram os 20 milhões que nós tínhamos realizado e não recebíamos. E por vezes a gente chegou ao ouvido do gestor, vocês fizeram porque quiseram, não estava no contrato. Então, esse contrato hoje ele precisava ser muito certinho. As coisas precisavam estar muito claras. Então, decidiu-se assim, o que é a obrigação do governo, o que é a obrigação do município, o que é a obrigação do corpo clínico cumprir. Essas coisas elas estão muito claras ou o mais claras possíveis nesse contrato. Não é o contrato que a gente queria, não é o contrato que a irmã queria. Tem coisas a quem ali ainda. Um outro problema no momento é o caso do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, onde os profissionais não concordaram com a proposta apresentada pelo Instituto de Saúde e Educação Vida, o ICEV. Nós representamos os pediatras e sabemos que eles estão sofrendo muito com a sua exoneração e principalmente da forma, não vou dizer gentil ou educada, ou não sei qual adjetivo, mas ninguém aceita uma proposta mal feita, infantil, ou uma proposta não condizente com um profissional. A proposta que eles iriam fazer, os pediatras já entendiam que não seriam aceitas, e principalmente o movimento dos médicos, e quero deixar bem claro isso no ponto de vista dos pediatras, que o maior movimento deles não era a questão salarial, e sim a questão de qualidade de serviço que eles estavam apresentando e, principalmente, as condições de trabalho não condizentes com a classe e com a responsabilidade que é o hospital. A seguir, movimento dos usuários do transporte urbano de Criciúma está contestando o valor sugerido para o reajuste da tarifa do transporte público. Pais modernos, valores eternos é uma ferramenta poderosa que tem ajudado milhares de pais na difícil tarefa de educar. Melissa e Cici apresentam estratégias claras e possíveis para que os pais possam instruir os filhos de maneira a formar neles um caráter íntegro com base sólida. Pais modernos, valores eternos. Um livro da Graça Editorial. Aumente suas vendas divulgando seu produto na TV. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, agora também pelo canal 12 da GVT. A Prefeitura de Criciúma apresenta mais uma ação do programa A Gente Faz Agora. Nos próximos 90 dias, 6 unidades de saúde serão entregues. Serão 5 novas unidades de saúde, que irão atender aproximadamente 20 mil pessoas, além da reforma de uma unidade de saúde. Prefeitura de Criciúma, a cidade que queremos, a gente faz agora. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Canais de notícias, esportes, desenhos,
entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Sábado será dia de ajudar a APAI de Criciúma. Confira. O estresse promete dar lugar ao espírito de solidariedade no trânsito de Criciúma no próximo sábado. Motoristas e pedestres serão convidados a contribuir para o pedágio da APAI ao receberem a abordagem de voluntários, pais e funcionários da instituição. O dinheiro das doações terá a finalidade de viabilizar melhorias estruturais na cozinha da entidade. Entre os principais investimentos planejados constam a compra de uma nova câmara fria, a troca do telhado e da forração. O grupo de cozinheiras prepara em torno de 20 mil refeições mensais aos aproximadamente 240 alunos atendidos e funcionários. No ano passado, o pedágio arrecadou R$ 35.643,31. O valor contribuiu principalmente para a construção de um elevador na sede da associação, que deve ser entregue até setembro. O projeto de reforma e reequipagem da cozinha e refeitório, meta de 2015, necessita de cerca de R$ 40 mil para se tornar realidade. O movimento dos usuários do transporte urbano de Criciúma está questionando o valor sugerido de reajuste das tarifas. Confira na reportagem. Os integrantes do movimento dos usuários de transporte público de Criciúma Mutuque afirmam não ser contra o reajuste da tarifa do transporte coletivo. No entanto, não concordam com o valor que as empresas estão apresentando na planilha, que seria um aumento de R$ 13,41 a R$ 13,43. É inadmissível um aumento, um reajuste desse na tarifa de ônibus de 13%. Enquanto nós sabemos que os motoristas, se chegaram a ganhar, foi 8%. Né? Então, nós sabemos que tem alguns defeitos na alimentação dessa planilha, né? E que isso depois eu deixo para o Célio, que o Célio é o nosso técnico, que a gente diz assim, né? Que está há mais tempo nisso, né, Edgar? Mas nós estamos juntos com o usuário do transporte nesse aumento absurdo, abusivo, né? E somos contra esse aumento abusivo. E nós temos comprovação nesse estudo que foi feito pela nossa equipe técnica, que tem muitas informações dentro da planilha que elas não são verídicas com aquilo que deveria realmente alimentar o cálculo tarifário nesse momento do período que nós estamos falando aí de 1º de junho de 2014 a 31 de maio de 2015. Esse é o período nosso de database. O mês de junho deveria ficar para nós fazermos todo o estudo e com tempo suficiente. Mas, infelizmente, quando existe uma articulação forte daqueles que querem cada vez mais explorar o cidadão, né, encurta o nosso tempo. Queremos deixar bem claro que nós não somos contra ao reajuste. Agora, nós somos contra ao abuso no reajuste. E isso vem historicamente ocorrendo. Há diversos fatores que reforçam que não existe a necessidade deste aumento. E o movimento busca estabelecer no máximo um reajuste de 13,9%, ou seja, 3% de aumento, já que tem diversos valores que não conferem na planilha apresentada. No cálculo tarifário, que fala da questão do salário dos motoristas, nós temos lá, no valor, na tarifa, o valor está R$ 1.549,70, o salário dos motoristas. O salário dos motoristas, em 30 de abril, ele era R$ 1.400,50. Agora, em maio, ele passou para R$ 1.510, né? 1.517, tá? 1.517. Na tarifa, no cálculo tarifário, eles lançaram 88% dos motoristas ganhando R$ 1.549,70. Isso é aí R$ 32,00 a mais, isso dá reflexo. E além disso, e nós fomos atrás dos companheiros aqui, saber se tinha algum motorista que ganha R$ 1.787,30. Por quê?
12% dos motoristas que fazem a operação do sistema integrado estão ganhando esse valor conforme a STC e conforme a CTU. O presidente do sindicato está dizendo que, em momento algum, nenhum motorista ganha esse valor. Tá? Então, encarecendo ainda mais. Então, a gente vê, a técnica usada pela STC, ela é totalmente irregular. Um dos principais fatores que o Mutuc não concorda com este aumento é a questão das empresas não contribuírem com mais de R$1 milhão, já que recebem o benefício da isenção de alguns impostos, mas mesmo assim insistem em um grande aumento. O prefeito Márcio Burgo tem um compromisso muito sério, tá? Com toda a sociedade e com os usuários do transporte coletivo. É não permitir que isso continue no seu mandato. E outros prefeitos que vierem suceder, né, limpar essa área, porque a cada ano que passa, nós isentamos, as empresas de transporte urbano em Criciúma estão isentas do ISS, que isso representa R$1.200.000 por ano para o município para aplicar em saúde, educação e outras obras, está sendo dado para as empresas. E mesmo assim, nós recebemos a insatisfação de ter essa colocação das empresas, né, que eu não digo nem da STC, porque põe uma imposição das empresas para chegar nesse cálculo, tá, de 13,6%. Outro fator apontado é que, com o aumento da passagem, pode causar um transtorno ainda maior, já que não existem muitos atrativos para utilizar o transporte coletivo. E, deste modo, o trânsito pode se tornar ainda mais congestionado. Eu penso que os empresários não estão agindo inteligentemente, porque a passagem no valor que está vai afastar o usuário do transporte. Até porque é mais fácil tu comprar uma moto, né, comprar um carro e juntar 2, 3 amigos e ir para o trabalho de carro. Olha o que nós vamos causar no trânsito de Criciúma, mobilidade urbana. Né? Em vez de nós estarmos atraindo o usuário para o transporte, com uma passagem mais barata, com um conforto mais no próprio transporte, no próprio ônibus, com ar-condicionado, que nós viemos batendo nisso, tá? No transporte com ar-condicionado, né? Eu acho que os empresários não estão usando inteligentemente, né, a forma, aumentando a passagem. Nós temos que, e aí, nós, enquanto usuários e enquanto também Conselho de Transporte e entidades de Criciúma, nós queremos, junto com a empresa de ônibus, atrair, né, o usuário para o transporte coletivo, para nós melhorar a mobilidade urbana de Criciúma. Agora, não é aumentando do jeito que eles querem aumentar que nós vamos fazer isso. A seguir, as notícias do Tigre, que tenta crescer na Série B do Campeonato Brasileiro. A boa nova me alcançou, minha vida transformou. Com esperança, a palavra de Deus alcança. Agora eu quero melhorar e a voz de Deus me tornar. Vem comigo, se render ao Senhor. Plante uma semente para que mais pessoas conheçam o amor de Cristo. Ajude o Show da Fé a espalhar a boa nova do Evangelho para todo o mundo. Ligue agora para 4062-0777 e seja um patrocinador. Precisa de amor. Perdeu o Show da Fé que passou ontem na TV? Ainda não leu a mensagem do dia escrita pelo missionário R.R. Soares? Acesse o site da Igreja Internacional da Graça de Deus, www.ongrace.com. Vídeos do programa Show da Fé, testemunhos e mensagens para motivar a sua vida com a Palavra de Deus. www.ongrace.com. A Graça de Deus alcançando você também pela internet. A Igreja Internacional da Graça de Deus já está em atividade no Rio Maina. Atenção aos dias e horários de culto. Terça-feira, às 7h30, culto e oração pela família. Quinta-feira, às 7h30, oração pela cura e libertação. E aos domingos, às 8h e às 7h, culto de louvor e adoração. Anote o endereço: Avenida Imigrantes, número 1110, ao lado do material de construção A Colombo.
Igreja Internacional da Graça de Deus no Rio Maina, a mais nova congregação no sul catarinense. Oi. Oi. Paciência. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Após o empate no jogo contra o América Mineiro, o Criciúma voltou aos treinamentos. O mais novo jogador do elenco está confiante na evolução do time dentro da competição. Mas bastou ser apresentado oficialmente que o lateral já recebeu a oportunidade do treinador para estrear entre os 11. E o jogador analisa a atuação e sabe que tem muito ainda que mostrar. A gente nunca está 100% porque já tem uns 2 a 3 meses que eu não jogava uma partida oficial, né? Mas também procurei pelos atalhos, né? A gente vai ficando mais malandro, vai aprendendo os atalhos do campo e você acaba correndo menos. Mas me dediquei o máximo, até porque a equipe precisava dentro de casa fazer um bom resultado. Mas eu achei que tá legal, tá crescendo. O professor tem trabalhado comigo a parte física também, muito. E eu acho que é daí para frente, para crescer e para dar continuidade ao trabalho. Procurei fazer o simples também, para não me arriscar tanto, mas o meu jogo é muito mais agressivo. Eu gosto muito de estar mais na parte ofensiva, mas procurei estar atacando também, mostrando o meu lado também positivo. Mas isso aí, com sequência, você acaba voltando ao normal, fazer o que eu, por exemplo, no Bahia, o ano passado eu joguei 30 partidas, e aí você tem uma possibilidade melhor no Brasileiro de poder você fazer as coisas melhores. Então, com essa sequência aí, se eu tiver a oportunidade, com certeza os ganhos serão melhores. Todo jogador busca estar em campo e o atleta garante que, se for pedido do comandante, vai improvisar para ajudar o Tigre. A gente está aí, né, o professor pede, a gente faz o que ele, hierarquia, né, a gente está aí para obedecer, mas assim, minha característica antigamente eu era meia esquerda, né, aí depois o Nelsinho me jogou lá no Vasco na época da base para lateral e foi uma posição que eu me encaixo muito bem, gosto de fazer. E é o meu jogo, às vezes eu costumo ir por dentro, porque da velocidade, a força e tal, eu procuro usar muito isso. E acabo, às vezes, fazendo, o Pet às vezes não gosta muito, né, porque você às vezes acaba tapando o espaço do volante e tal, mas ele quer mais que trabalhe por fora. Mas a gente vai tentando fazer aí um bom jogo para que as coisas venham melhorando e eu, particularmente, me aperfeiçoando naquilo que eu sei fazer. Antes do treino com bola, os jogadores assistiram um jogo contra o América. Momento de rever os erros e buscar corrigir, para que no próximo duelo não deixem escapar a vitória entre os dedos. Acho que foi mais nada demais, um vídeo normal para onde porque a gente tem que ver sempre onde estão os erros, né? Isso é bom, isso é pra gente mesmo que joga, isso tem que ser sempre visto. Então a qualidade a gente já sabe que já tem, mas às vezes os erros eles se escondem um pouquinho, então a gente tem que procurar ver isso aí, mas foi isso mesmo, troca de opiniões para ver como tá, é bom isso, a equipe se comunicar bastante e descer para o trabalho para a gente ganhar o dia. Legal, e com as informações do Criciúma nós encerramos o Informe Região desta quinta-feira, prometendo voltar amanhã, se Deus assim permitir. Obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até mais, tchau, tchau.